Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Onde está seu coração, meu irmão? A palavra diz que onde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Eu espero em Deus que esteja no Senhor. Se estamos com Deus, porque Ele está com a gente o tempo inteiro. Mas se nós estamos com Deus o tempo inteiro, temos a força necessária, a capacidade necessária, o consolo necessário quando a dificuldade vem. Não é uma promessa de vida fácil, é uma promessa de presença, uma promessa de efetividade na nossa vida. E isso Deus garante. Vai ter tempos difíceis, vai ter dificuldades, vão. O Evangelho fala disso. O Evangelho não promete só coisas boas, não relata só coisas boas. Ele diz que vamos passar por aflições. Mas ele também diz: seja forte e corajoso, porque eu, seu Deus, estarei contigo o tempo inteiro. Tudo o que nós precisamos está em Deus. Então, por isso eu comecei perguntando: onde está seu coração, meu irmão? Se Deus é primeiro lugar na sua vida, Mateus 6,33 diz que todo o resto lhe será acrescentado. Então, eu começo esse convite, não é dessa palavra de Mateus que nós vamos falar, mas eu começo esse convite te dizendo: põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Põe o Senhor no seu cotidiano. Não vai te faltar mais nada, meu irmão. Mas, como eu te disse, que bom que nós estamos crescendo com a verdadeira intenção certa, que é de conhecer a palavra de Deus, que é de se cercar da palavra de Deus. Que bom que gradativamente, conforme a vontade do Senhor, esse canal está crescendo no seu verdadeiro intuito, que é de espalhar a boa nova do Evangelho. Que bom que você aí está fazendo sua parte, compartilhando essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Esse é o teu ministério. Essa é a sua adição a essa linda obra que Deus está fazendo na vida da gente. Não é só para nós, é para todos. Aí a gente não é Facebook, mas vamos compartilhar isso cada vez mais. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 1, do versículo 7 ao 19. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente. Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam.
Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Não sei se vocês prestaram atenção aí numa imagem que eu compartilhei. E por vezes eu gosto de reproduzir uma frase que eu ouvi de um pastor em Itanhaém, que impactou a igreja, porque impactou justamente porque o que ele estava dizendo era a verdade. Era exatamente isso que está na imagem. Ele disse que na primeira fileira do culto, quem senta é o diabo. Porque o diabo acredita em Deus. Ele só não obedece, mas ele acredita. E quantos de nós não faz exatamente a mesma coisa? Acreditamos no Senhor, mas não o obedecemos. E quando a Bíblia retrata os loucos na palavra, está só querendo dizer os pecadores. Todos nós somos esses loucos, porque damos vazão à nossa vontade e deixamos de lado. Não é que deixamos para depois, nós deixamos completamente de lado a obediência ao Senhor. Deixamos de lado exatamente o conselho que só nos quer bem. Também diz aqui na palavra, no versículo 8, para a gente obedecer pai e mãe. Diadema de graça será colocado na sua cabeça. Meu irmão, toda vez que a gente obedece pai e mãe, quem aqui já não passou na infância aquela situação de não faça isso que você vai se machucar? E a gente foi lá e fez e dito e feito. Mamãe falou, a gente não obedeceu, quebra a cara. Dito e feito. Assim a gente faz com o Senhor. A voz da sabedoria está para todos, ela chega para todos. Você já teve alguma situação em que você estava indo fazer algo baseado, inspirado no capricho da sua vontade, e você ouviu uma vozinha dizendo: não vá, não vai dar certo. Mesmo assim você foi. Porque o ego da gente inflado é exaltado por nós mesmos. A ideia de que nós somos o certo na situação, nós temos razão na situação. É impressionante o quanto a gente iludido por essa máxima, se enfia em tanta situação errada, porque na cabeça da gente eu tô certo. Não, mas não, tem que ser assim porque eu tô certo. Mas porque isso? Não, eu faria assim porque eu sou certo. É impressionante como a gente literalmente enfia o pé na jaca todo santo dia porque ouve o conselho do seu próprio ego. Enquanto tem uma vozinha muito mais forte falando assim: não faça isso. Não se ouça. Porque o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Porque se tem alguém te chamando para o pecado, como diz aqui na palavra, a escolha de seguir ou não é sua. Então você é seu maior inimigo. Quando você não ouve a sabedoria que vem do alto, você está se sabotando. A palavra está dizendo aqui. Os que espreitam sangue estão fazendo tempestade sobre a própria cabeça. O maior atingido pelo mal que você está fazendo é você mesmo. Mas o seu ego está tão inflado com essa ideia imbecil de que você está certo e o resto do mundo está errado, que você prefere dizer não à sabedoria de Deus e dizer sim para essa tua vaidade pecadora, desgraçada.
Ô, meu irmão, já é hora da gente ouvir o Senhor. O tempo urge, o fim dos tempos já está acontecendo e a gente está perdendo tempo, querendo ter razão, quando a razão pertence somente ao Senhor. Toda contenda, ela é iniciada e inflada pelo nosso ego pecador, pela ideia insensata e descabida de que nós estamos sempre certos na situação. Nós estamos sempre com a razão numa discussão. E aí, se você parar racionalmente para pensar, a discussão ela vem em cima de quê? Ah, o assunto é esse. Mas vale a pena todo esse destempero, toda esse turbilhão emocional que a gente cria dentro de nós mesmos, e daí já está te fazendo mal, porque você está desestabilizando o seu corpo inteiro por conta de um assunto que podia ser resolvido com a conversa. Precisava se tornar uma discussão, uma briga. Não, e às vezes acontece dessa discussão acabar ali naquele momento mesmo. Mas e aquelas pessoas que têm o coração duro? Que dessa situação, dessa discussão imbecil, fazem com que elas guardem um ressentimento que dura anos. Isso acontece, eu vou começar do começo, isso acontece dentro de famílias. Sabe, por causa de uma palavra que a palavra foi até mal expressada, mas ela não merece toda a sua atenção, todo o seu empenho, todo o seu, como é que se diz, descontrole. Não merece essa, como é que eu posso dizer assim, essa importância. Mas aí você guarda dentro de você e aquilo vai te corroendo por anos, a sua vida inteira. E aí eu te pergunto, meu irmão, para quê? É isso que está no ensinamento do Senhor? Aqui fala de um temor que muita gente deturpa e diz que é medo de Deus. E o temor que está se referindo aqui é sobre reverência, é sobre respeito a Deus. É esse o temor que a Bíblia está falando. Quando sua mãe falava alguma coisa, você tinha respeito pela sua mãe. Não era medo, era respeito. Sua mãe falava, os pais da gente falavam, principalmente o da geração mais antiga, a gente tinha respeito. Se um pai falasse, olha, não vá na sala porque eu estou conversando com outro adulto. Ai de nós que passassem na sala, não precisa abrir a boca para dizer nada. E o pai ou a mãe da gente só olhava, aquilo dali, o dia tinha acabado. Isso é respeito. Não é que depois, meu pai, minha mãe vai me bater, não sei o que, não. Mas era um respeito. Eu me lembro muito do meu avô, que meu avô nunca bateu em filho nenhum. Minha avó gostava de dar uma pancadinha, mas meu avô nunca bateu em filho nenhum. Meu avô, não lembro meu avô alteando a voz para falar com ninguém. E a gente tinha um respeito pelo velho. Se ele falasse alguma coisa, não falava duas vezes. Era uma vez só, respeito. Sabe, uma consideração. É disso que fala o temor aqui. E é por isso que eu estou dizendo para você, quando você acredita em Deus, mas não obedece, você está se igualando a Satanás. Você está fazendo parte do exército de Satanás. Se você não obedece, meu irmão, a Deus, você está obedecendo ao outro lado. Ao seu ego inflado, que é inflado justamente pelo pecado. Quem botou o pecado dentro de você? Satanás. Então, não existe em cima do muro. Não existe esse lance de você você bater no peito, vivendo a ilusão. Eu estou dentro da igreja. Os fariseus também faziam isso, vinham na igreja, dava dízimo, fazia, acontecia,
mas iguais a Satanás. Não obedeciam a Deus em absolutamente nada. Então, meu irmão, hoje a pregação te pergunta: você já escolheu o seu lado? Realmente você escolheu o seu lado? Escolheu bem? Parou para pensar agora e chegou à conclusão que ainda não está do lado certo? Então avie, meu irmão. O tempo urge. Faça a escolha certa enquanto é tempo. Se você parou para pensar agora nessa reflexão e viu que você ainda não está do lado certo, passa para o lado certo. O que tem que ser feito você sabe. Senão você não estaria aqui todas as semanas para a gente refletir sobre a palavra de Deus, sobre o que está sendo estudado e compartilhado. Se você ainda está do lado errado, faça a sua escolha certa agora, meu irmão. Obedeça ao Senhor, não só creia nele. Obedeça. É uma batalha, não diz que é fácil. Porque a gente tem um ego caprichoso dentro de nós que quer fazer só a própria vontade, que quer ser o dono da razão. Mas isso tudo é ilusão de Satanás. Foi assim que o anjo perfeito que Deus criou caiu. Porque ele quis ser o dono da razão. Ele quis ser o que ele não era. Então, meu irmão, reconheça o seu pecado. Reconheça a sua rebeldia. E se proste ao Senhor em temor, em respeito, em adoração, em... como é que eu posso dizer? A palavra certa é reconheça que o Senhor é que é dono de toda a sabedoria e que sabe o que é melhor para você. Então escute o conselho de Deus e obedeça. Esse é o único caminho a se seguir. Amém? Um grande abraço a todos.